na estrutura, qual o desafio aí qual o desafio que você imagina, né, que seja fazer um prédio dessa magnitude? Antes de ir para Dubai, para sim, os partes do Oriente, né? Eu vou me lembrar aqui de uma palestra que eu assisti do Otacílio, aqui, que ele estava construindo esse One da Colmeia, né? E ele falou o seguinte, que... Fala só um pouquinho mais à frente do microfone. Então ele comentou com a gente que já foi um desafio bombear o concreto lá, digamos assim, o prédio já deve ter 150 metros, por aí, né? Então eles tiveram de importar um novo equipamento, acho que veio da Alemanha. Era um desafio levar o concreto 150 metros, uma coisa assim. 150 metros. Daí você imagina... 10% você imagina 1 quilômetro de altura, quilômetro, né? Então, de repente, essa parte, muitas vezes essa parte mais lá para cima é feita de aço, né? Então, mais lá embaixo é concreto, não é um concreto ordinário, não é um concreto simples como esse que a gente usa no dia a dia, mas é um concreto de ultra alto desempenho. Alta performance, né? Inclusive, chega a casa de 1.200 MPa de resistência. 1.200 MPa. Então, um concreto, por exemplo, assim, que a gente usa no dia a daí dia, vai para o corte. São, viu? 30 MPa, 30, né? O normal daqui é 30, você mas vem esses para construção prédios comum. agora, os verticalizados, já estão chegando a 110, 150 MPa, não é isso, Sérgio? Exatamente. Já tem Aliás, concreto. 120. 120. Vou ter um zero a mais aí. Eu tomei um susto. Não, 120. 1.200 seria quilo por centímetro quadrado. Até porque antes a gente não tinha, né, quem produzisse o concreto com essa performance. Agora, recentemente, a gente tem uma misturadora que foi importada e tal, que está produzindo esses concretos de alta performance com aditivos e tal, né? Porque assim, para quem está assistindo a gente, o concreto que você vai utilizar em uma casa é 30 MPa, é 30, 25, 30, dependendo do que você, né? Você virar um concreto em obra, talvez dê os 25 ali, né? Para você ir para um concreto mais resistente, você tem que colocar aditivos químicos lá que vão endurecer mais o concreto, né? Não é só o endurecer, o tempo de bombeamento. Você falou aí do bombear 150 metros era um extremo desafio. A viscosidade do concreto vai trabalhar nisso, né? Porque você subir isso, o tempo que você vai encher um caminhão só para encher o tubo até lá em cima, né? Então tem muita coisa envolvida na logística de construção para você superar algumas barreiras, né? Que é o que está acontecendo agora aqui no Ceará de 50 andares, né? Isso. Então, é um desafio, e não só isso, né, Sérgio? Fundação também, né? São muitos desafios, né? Outro desafio, né? Por exemplo, quando você tem um prédio assim, dessa magnitude, às vezes os engenheiros estruturais eles têm que até voltar para os fundamentos e pensar, não com números, né, mas até com aquela inteligência de que forma a estrutura, muitas vezes tem que pensar fora da caixa realmente, que tipo de estrutura, que formato, que geometria eles poderão colocar aí para maximizar então a eficiência dela, né? Divisão de esforço. Isso, a forma, mudas vezes a forma. Exatamente, a própria forma. Né? A arquitetura vai trabalhar junto nisso, né? Exatamente. Tem que trabalhar junto. Porque assim, também se você fizer a forma mais eficiente de transição de força, talvez não seja a mais estética que vai encaixar e aí vai tudo junto. E é por isso que esse tipo de edificação, esse tipo de prédio, ele obrigatoriamente passa por ensaio em túnel de vento, né? Sim. Porque muitas vezes, se você for só para matemática pura e limpa do cálculo, né, às vezes ele não roda, ele não passa, ele não tem estabilidade. E a partir do momento que você ensaia o prédio, leva para um túnel de vento, você vê, né, aí entra a questão da forma. Olha, nessa forma aqui você consegue passar. Estudo. Recentemente eu vendo e acompanhando um desses prédios aqui mesmo de Fortaleza, você faz o estudo do microclima para ver de onde vem o vento, a incidência do vento, a velocidade, a época do ano, para poder você ter toda a garantia, né, da estabilidade estrutural. Até porque uma edificação como essa, aí vai até... A gente entra em campo e não apenas estruturais, mas às vezes até filosóficos e de amplo de limites de conhecimento. A gente puxa o conhecimento humano para a mais. Né? Então, avança os estudos e quando se for construído de fato,
Não é uma maquete que dá para ser destruída no túnel de vento. Terão pessoas ali, terão vidas ali. Para exemplificar, para vocês verem. Desculpa. Não, fica à vontade. Só para exemplificar, por exemplo, esses prédios que nós estamos acostumados a lidar aqui em Fortaleza, na faixa de 72 metros, né? Com aquele 2 subsolos, mais uns 23 pavimentos, mais ou menos isso aí. Então, o que acontece? Nesse tipo de prédio, geralmente você não faz o uso do túnel de vento, porque na norma, existe uma norma específica de BR 6123 que ela trata das forças devidas ao vento nas edificações. Então, geralmente, ela traz uns ábacos que você, pela geometria, pela aerodinâmica do prédio, você consegue determinar essas forças através de equações, através de aproximações e tudo.